A verdade inconveniente que ninguém ousa revelar é que a pobreza não se limita à mera ausência de dinheiro, mas reside em um intrincado emaranhado de padrões mentais que sabotam sua ascensão e bloqueiam seu êxito de dentro para fora. A gravidade dessa constatação é imensa, pois o futuro que você vislumbra não é moldado por seu berço, sua formação acadêmica ou o ambiente em que vive, mas sim pela intrincada teia de pensamentos, atitudes e decisões que você tece dia após dia, determinando sua rota nesta jornada. Alguém com vasto conhecimento da natureza humana e da conquista financeira afirma com veemência que a verdadeira prosperidade brota na mente no exato instante em que se decide assumir o comando absoluto da própria existência. Cada costume que você cultiva, seja ele construtivo ou nefasto, esculpe seu destino financeiro de forma implacável. Se hoje a luta parece inversa, não é porque você esteja condenado a um fracasso perpétuo, mas porque ainda não desvenda os códigos que o aprisionam em limitações autoimpostas. Contudo, a boa notícia é que o momento da transformação é agora. A persistência, a busca incessante por conhecimento e a ação estrategicamente direcionada possuem o poder de pulverizar qualquer ciclo de escassez, pois o triunfo, meus caros, não é um mero acaso, é, em sua essência, a consequência inarredável de hábitos saudáveis e repetidos com inabalável tenacidade. Quantas vezes você se perguntou se sua situação financeira é um reflexo do seu valor ou das suas escolhas e qual resposta o incomoda mais profundamente? Pouquíssimas almas têm a coragem de lhe apontar uma realidade brutal. A fortuna que você constrói não se mede pelo montante do seu salário, mas sim pelo que você opta por fazer com cada centavo que por suas mãos transita. Esta é uma verdade dura, capaz de estilhaçar a fantasia de que um aumento significativo resolverá todos os seus tormentos econômicos. Ora, se você demonstra inaptidão para gerenciar uma quantia modesta, como poderá então manejar somas vultosas, sejam R$100, 1.000, 10.000 ou até mesmo 1 milhão? O dinheiro, por si só, não transfigura a essência de ninguém. Ele em verdade apenas amplifica aquilo que a pessoa já é em seu âmago. É por essa razão que o hábito primordial, aquele que o acorrenta à miséria e que necessita ser erradicado sem perda de tempo, é o ato de despender mais do que se ganha. Esta conduta é tão disseminada e sutil que em muitas ocasiões sequer nos damos conta de que estamos imersos nela. Vive-se à beira do abismo financeiro. Mau rendimento entra na conta, já está comprometido. Antes mesmo de tocar suas mãos, o destino dos seus ganhos já está traçado. Compras automatizadas, desejos disfarçados de necessidades imprescindíveis, cartões de crédito que oferecem uma ilusória sensação de liberdade, mas que na realidade se convertem em grilhões cada vez mais pesados. É uma cilada invisível, um engodo. Cada desembolso que parece ínfimo, uma assinatura supérflua, uma refeição fora de casa, um item da moda que não possuía utilidade acumula-se, e o mais grave é que o habitua a existir sem qualquer margem, sem um colchão de segurança, sem capacidade de reação. Qual será o preço de continuar a ignorar essa armadilha silenciosa? Não é sua culpa ter crescido imbuído da crença de que tal comportamento era a norma. À sua volta a maioria age da mesma forma. Você foi ensinado a consumir e não a edificar, a impressionar e não a investir, a reagir emocionalmente ao dinheiro e não a decidir com racionalidade. Este hábito, aparentemente inofensivo, figura entre os mais perigosos, pois lhe surrupia o futuro enquanto o mantém entretido no presente. Perante qualquer imprevisto, sua vida financeira balança precariamente, porque lhe faltam reservas, falta-lhe controle, falta-lhe um planejamento coerente, possui apenas dívidas, juros que se agigantam e a sensação contínua de perseguir o dinheiro sem jamais alcançá-lo. Romper com esta rotina requer mais do que mera força de vontade. Exige uma determinação consciente,
um olhar desnudo à sua própria situação financeira. Implica em anotar cada gasto, em examinar para onde seu precioso dinheiro está escoando e, com intrépida valentia, indagar-se: esta ação me aproxima ou me afasta da vida que almejo? É nesse ponto crucial que a transformação, a verdadeira metamorfose se inicia. Qual é o verdadeiro custo da sua inação perante o descontrole financeiro e por quanto tempo ainda vai pagá-lo? Se este chamado ressoa em sua alma, é tempo de reconectar-se com sua essência e se inscrever agora para continuar desvendando os segredos que o levarão à verdadeira liberdade e ao domínio inabalável sobre o seu futuro. A verdade nua e crua é que a maioria vive à sombra do que poderia ser, refém de velhos padrões, o que o impede de despertar para sua própria grandeza. Você não necessita de um aumento imediato em sua renda, antes precisa de organização e uma direção cristalina, iniciando a prática de poupar, mesmo que por valores meramente simbólicos. O significado maior reside não na quantia, mas no que o ato representa, o absoluto domínio de si mesmo. Cada vez que você economiza, mesmo que pouco, envia uma mensagem poderosa à sua mente subconsciente: meu futuro tem precedência sobre meus impulsos imediatos. Esta mensagem é repetida com fervorosa constância, edifica um caráter distinto, mais robusto, mais estratégico e profundamente sincero em seu compromisso com o bem-estar duradouro. Aqui reside o coração da questão. Ao controlar seu dinheiro, você de fato assume o controle de sua própria vida. O universo financeiro está intimamente ligado à sua autoestima, ao seu autoconceito, a sua capacidade de proferir um não resoluto ao supérfluo, para então dizer sim ao que realmente importa e o impulsiona. A jornada não será fácil, haverá resistência, a tentação de se render, mas se você persistir e mantiver o foco e se disciplinar com rigor, testemunhará resultados modestos no início, mas que se acumularão exponencialmente. Chegará o momento em que perceberá que não mais vive à beira do precipício, que tem reservas, que possui opções, que alcançou a paz, fruto não da sorte, mas de decisões ousadas e consistentes. A pobreza não é apenas ausência de capital, é uma falha estratégica. Cada hábito modificado é uma peça crucial que o guia para uma vida de abundância e estabilidade. Você não está predestinado, está a uma decisão diária de reescrever seu destino. Por que então ainda hesita em tomar as rédeas do seu próprio poder? O segundo hábito, tão insidioso quanto o primeiro, mas com poder de destruição ainda mais avassalador, é a infame procrastinação de decisões cruciais. A postergação é, em sua essência, uma forma de auto-engano, uma ilusão cuidadosamente tecida pela mente. Ela nos faz crer que estamos aguardando o momento perfeito, o cenário ideal, quando na verdade estamos simplesmente evitando o esforço hercúleo, o risco inerente, o desconforto inevitável que acompanha o verdadeiro crescimento e a expansão. É a falsa sensação de possuir o controle, quando paradoxalmente o que estamos fazendo é abdicá-lo. Cada vez que você empurra para o amanhã uma escolha que exige sua atenção e resolução H hoje, está irremediavelmente perdendo tempo precioso, oportunidades douradas e uma considerável parcela de energia mental. Você se convence de que mais adiante tomará a iniciativa, que agirá quando tiver mais dinheiro, mais tempo disponível, quando se sentir plena e intrinsecamente pronto. Contudo, esse momento utópico jamais chega, pois a preparação perfeita é uma quimera, uma fantasia. O medo intrínseco do fracasso habilmente se disfarça de prudência, de lógica inquestionável, de sensatez inabalável. E enquanto essa dança de desculpas e adiamentos se desenrola, a vida segue seu curso implacável, as dívidas se avolumam, os anos se esvaem inexoravelmente e a única coisa que realmente se altera é o seu nível crescente de frustração. A procrastinação, embora aparentemente confortável, é estéril, mantém-no ocupado, mas irremediavelmente improdutivo, entretém-no, mas não transforma em nada substancial.
É como permanecer imobilizado dentro de um veículo com o motor em plena combustão, mas sem jamais avançar um único centímetro. Consome seus recursos mais valiosos, desgasta sua mente e o mantém cativo em um labirinto sem saída. Qual é o verdadeiro custo que você paga por cada depois que pronuncia? E por que que a dor do arrependimento parece sempre menor que a dor da ação imediata? Romper com este hábito nefasto exige uma alteração profunda na forma como você interpreta a ação em si. Não espere sentir-se motivado para agir. Essa é mais uma das mentiras que o aprisionam e o retardam. Acredita-se erroneamente que é preciso ter energia transbordante, inspiração divinamente concedida ou uma confiança inabalável para iniciar algo de grande valor. No entanto, a verdade inegável é que a ação precede a motivação, e não o inverso. Comece a fazer o que precisa ser feito, independentemente de sentir ou não o desejo. A motivação genuína surgirá depois, como uma recompensa merecida, quando você começar a vislumbrar os primeiros resultados tangíveis. E esses resultados, meus caros, só se materializam quando se decide, quando se move, quando se expõe ao erro com uma coragem inabalável. Decidir, eu sei, não é uma tarefa fácil. Implica em renunciar à fantasia de que é possível ter tudo sem qualquer esforço. Implica em escolher um caminho e aceitar, com plena consciência, que haverá desafios, a necessidade de ajustes constantes e sim, até mesmo fracasso. Mas é também o único percurso que conduz ao crescimento genuíno, à clareza mental e à tão almejada independência. Cada dia lhe apresenta um número limitado de decisões que você pode tomar com energia plena. Cada vez que você procrastina, perde uma dessas oportunidades preciosas, substituindo-as por distrações vazias, por desculpas esfarrapadas, por ações que no fundo não alteram absolutamente nada. Você preenche sua agenda com tarefas que parecem urgentes, mas ignora deliberadamente aquelas que são verdadeiramente importantes, aquelas que, se enfrentadas de frente, mudariam o rumo de sua vida para sempre. Por que persiste em adiar o único caminho que o levará para além das suas mais profundas limitações? Não permita que a informação se perca. Mantenha-se à frente, alimente sua mente com insights transformadores. Clique no botão de inscrição e junte-se àqueles que ousam esculpir um futuro diferente para si. A inação é um luxo que ninguém pode se dar ao luxo de cultivar. Qual decisão urgente você continuará a adiar e qual preço sua alma pagará por isso? E o mais grave da postergação é que ela tece uma falsa sensação de paz. Você experimenta um alívio temporário ao não enfrentar aquilo que o incomoda, mas esse alívio é na verdade um veneno sutil que o adormece gradualmente, tornando-o lento, inseguro e perpetuamente dependente. Isso se arrasta até o dia em que você desperta e percebe que desperdiçou anos preciosos em decisões nunca tomadas, em ideias jamais executadas, em oportunidades que se foram como o vento. O que aconteceria se a partir de hoje você decidisse fazer o oposto? Tomar uma decisão importante a cada dia, por menor que seja, por mais que lhe cause medo, mesmo que não tenha tudo claro. Cada decisão tomada o fortalece, transformá-lo no tipo de homem que age, que lidera a própria vida, que não precisa de condições perfeitas para avançar. Ao desenvolver esse hábito, sua confiança cresce, sua visão se expande, sua influência se amplifica. A riqueza não é meramente uma questão de dinheiro, é, acima de tudo, uma questão de decisão. Os homens verdadeiramente prósperos pensam rápido, decidem com agilidade e ajustam o curso ao longo do caminho. Eles não se paralisam, não esperam por garantias, necessitam de direção e a criam por meio da ação constante. Comece com uma única decisão, hoje, aquela que você tem protelado. Execute-a. Não importa se é difícil, o crucial é que ela seja feita, pois ao fazê-lo, você envia um sinal inequívoco à sua mente. Eu não sou mais o mesmo. Não sou escravo do medo, nem vítima do tempo. Sou um homem de ação. E essa mensagem repetida incessantemente transforma sua identidade, que é o verdadeiro motor de todos os seus resultados. De que servirão seus sonhos mais audaciosos se a paralisia do medo continuar a ser seu único guia?
Não permita que o medo de errar o mantenha aprisionado na pobreza. Tenha mais medo, muito mais medo, de jamais tentar, de permanecer estático, de viver confinado numa versão diminuída de si mesmo. Cada decisão é uma porta aberta para o avanço, para o aprendizado, para a evolução. Decida agir hoje, mesmo que o medo o assombre, porque o preço da espera será sempre infinitamente maior que o custo da tentativa. E agora, meus caros, chegamos a um dos hábitos mais difundidos e paradoxalmente mais traiçoeiros, pois ele se camufla de lógica irrefutável, de precaução sensata e até mesmo de uma suposta humildade. Refiro-me ao vício de pensar pequeno. Pensar pequeno não significa que você não sonhe, significa que você confina seus sonhos aos limites do que acredita ser plausível dentro do seu contexto atual. Você se convence de que não há mal algum em contentar-se com o que possui, de que pelo menos tem um emprego, de que sua situação não é tão ruim quanto a de outros. E gradualmente essa mentalidade vai apagando sua ambição inata, vai fechando sua mente para novas possibilidades expansivas, vai secando o fogo interior que um dia ardeu com intensidade em sua alma. Pensar pequeno é enxergar a vida através das lentes do medo e não da fé intrépida. É calcular cada passo a partir da escassez, da dúvida paralisante, da ideia fixa de que o pouco que você tem poderia ser perdido caso ouse almejar algo mais grandioso. Mas viver com essa mentalidade é uma forma lenta de definhar em vida, pois o homem que não se permite crescer acaba por se resignar a uma versão reduzida de si mesmo, a uma existência sem direção clara, a resultados medíocres que não o preenchem nem o representam em sua plenitude. Quantas vezes você se pegou usando o realismo como uma máscara para seus próprios medos e inibições mais profundos? E sabe o que é o mais perverso? Muitas vezes você sequer percebe essa autoimposição. Convence de que está sendo realista, mas o que você chama de realismo é, não raras vezes, apenas o medo racionalizado, e esse medo se metamorfoseia numa barreira invisível que o cerca por dentro. Você já não precisa que ninguém o limite, porque ele mesmo faz, incessantemente, todos os dias, com seus próprios pensamentos sabotadores. Isso não é para mim. É ambicioso demais, jamais conseguiria alcançar. Não se dá conta de que, a cada vez que pensa assim, está escrevendo o seu próprio destino de limitação, pois sua vida exterior jamais poderá ultrapassar o tamanho de sua visão interna. E se sua visão é pequena, seus resultados serão, por consequência, ínfimos. Não se trata de devaneios irreais ou de fantasias descabidas. Trata-se de permitir-se imaginar algo melhor, algo mais pleno, algo mais desafiador. Pois aquilo que você visualiza, aquilo que ousa sonhar com intensa paixão e propósito, começa a ser atraído para a sua realidade. Sua mente busca incansavelmente a congruência entre o que você acredita ser possível e o que você efetivamente constrói. Por essa razão, se você começar a pensar grande, seu comportamento, suas ações, suas escolhas começarão a se adaptar a essa nova e expansiva dimensão. Este é o momento exato para recordar-lhe algo essencial. Seus pensamentos não são neutros, são na verdade ordens, instruções silenciosas que seu cérebro executa com precisão. Quando você se diz não consigo, seu corpo responde com paralisia. Quando você se diz talvez eu consiga, sua energia se altera, seu foco se transforma, suas decisões se modificam radicalmente. Não é hora de encarar de frente a verdade que você tem sido o seu maior algoz e não seu maior aliado? A mente que se abre para o conhecimento nunca mais volta ao seu tamanho original. Amplie seus horizontes e garanta seu acesso a mais conteúdos reveladores. Inscreva-se agora e não perca nenhum detalhe dessa jornada de transformação. Muitos vivem aprisionados na mediocridade por medo de sonhar. Será que você está entre eles ou tem a coragem de desafiar o próprio limite que se impôs? Pensar grande não é um ato de arrogância, é um profundo respeito pelo seu potencial inexplorado. É assumir com firmeza que você veio a esta vida para se desenvolver plenamente, para expandir seus horizontes, para contribuir de forma significativa.
E pensar grande o força a sair da bolha da comodidade, o impele a adquirir novas habilidades, a enfrentar desafios inéditos e desconfortáveis. É desconfortável sim, mas essa incomodidade é o sinal inequívoco de que você está crescendo, de que está ascendendo a um nível de jogo mais elevado, onde a recompensa por sua vez também será grandiosa. Se você chegou até aqui, é porque dentro de si já reside essa semente, essa voz que sussurra, ou talvez grita, que você pode mais, que nasceu para algo maior. Não ignore essa voz, não a silencie, alimente. Cerque-se de ideias grandiosas, de pessoas que desafiem sua forma de pensar, de livros que o sacudam, de conversas que o elevem, de ambientes que o obriguem a crescer. Não será confortável no princípio, é verdade. Você se sentirá deslocado, como se não pertencesse àquele lugar, mas é exatamente ali que você precisa estar. Porque quando você se cerca de grandeza, começa a perceber que o que antes considerava impossível é absolutamente normal para outros. E então sua mente se expande, sua visão se agiganta, seu padrão de vida se eleva e com esse novo padrão você já não se permite viver como antes. Já não tolera o que antes tolerava, já não se desculpa com o que antes desculpava, porque viu com seus próprios olhos que há outro nível de vida possível. E o mais importante, que esse nível não está reservado apenas para outros, mas está disponível para você, se estiver disposto a pagar o preço. O que o impede de começar a desenhar o mapa do seu próprio império, mesmo que o primeiro traço seja apenas um simples rabisco? Pensar grande por si só não o fará rico da noite para o dia, mas o posicionará no caminho onde os verdadeiramente prósperos trilham. Isso porque eles pensam de maneira distinta, enxergam possibilidades onde outros só veem limitações intransponíveis, agem a partir de uma visão clara e audaciosa, não do medo paralisante. E essa, meus caros, é a verdadeira divisão, a fissura que separa o sucesso da estagnação. Não é sua educação formal, nem sua sorte, nem seus contatos privilegiados. É, em sua essência mais pura, sua mentalidade. E a boa notícia, a mais libertadora de todas, é que isso você pode mudar. Comece hoje e não se detenha, pois sua vida só se expandirá até o nível em que você ousar imaginá-la. O quarto hábito que o acorrenta à pobreza é uma armadilha sutil e infelizmente comum. A confiança exclusiva na força de vontade e a espera paciente por uma inspiração que muitas vezes não chega. Incontáveis homens inteligentes, dotados de talentos genuínos e aspirações grandiosas, se veem estagnados precisamente por essa razão. Eles se dizem: amanhã eu faço, começo quando tiver vontade. No momento não me sinto motivado. Mas essa é exatamente a crença que os mantém presos. A ideia de que precisam de motivação para agir, quando a verdade irrefutável é que a ação disciplinada é quem gera a motivação e não o inverso. Quanto mais você esperar sentir-se pronto, mais os dias escorrerão por entre seus dedos e os dias se converterão em semanas, as semanas em anos, e quando você se der conta, estará vivendo a mesma vida que tanto dizia querer mudar. Qual que é o preço invisível que você tem pago por cada dia de espera, por cada sonho adiado, por cada passo que deixou de dar? A vontade é, sem dúvida, importante, mas é uma aliada inconstante. Se não estiver sustentada por sistemas robustos, por hábitos arraigados e por rotinas que o impulsionem a agir, mesmo quando a vontade se esvai, porque a vontade é volátil, caprichosa. Um dia ela está presente, no outro evapora. Um dia você acorda com energia transbordante, no outro com uma apatia esmagadora. Se o seu progresso depender do seu estado emocional diário, então você está irremediavelmente perdido. A mudança duradoura não é obra daquele que mais se emociona, mas sim daquele que mais se disciplina, daquele que faz o que deve ser feito mesmo quando não sente o menor desejo, daquele que transforma suas decisões em rituais inquebráveis e não em meras reações impulsivas. Pense nisso. O que você faria se já fosse o homem que almeja ser? Que decisões tomaria todos os dias sem hesitação? Como agiria se já vivesse com estabilidade, com propósito, com plena liberdade financeira? Então comece a agir como esse homem, a partir de hoje. Não espere que a disciplina lhe seja concedida como um presente divino.
Molde-a, forme-a, faça dela parte intrínseca de sua identidade. Pois a disciplina não é uma habilidade mágica reservada a poucos eleitos. É uma prática constante, uma escolha diária, um músculo invisível que sustenta todos os seus objetivos mais ambiciosos. Sem disciplina, seus sonhos se esvanecem como fumaça. Sem disciplina, sua inteligência se dissipa. Sem disciplina, seu potencial permanece aprisionado na teoria, nunca se manifestando na realidade. Será que a dor da disciplina diária é maior do que a dor de uma vida inteira de arrependimentos e potencial não realizado? Sua jornada para a riqueza real começa aqui e agora. Não seja apenas um espectador, torne-se um construtor de seu destino. Inscreva-se e faça parte de uma comunidade que escolheu a transformação acima da mediocridade. O caminho para o extraordinário é pavimentado com pequenas ações consistentes. Onde está o ponto de partida da sua grande mudança? Comece por uma única coisa, uma tarefa que não dependa de seu humor ou de sentir-se bem para ser realizada. Talvez seja levantar-se mais cedo, ou evitar verificar o telefone assim que abre os olhos, ou escrever suas metas todos os dias, sem falta. Não importa qual seja, o essencial é que a repita até que se torne parte de sua rotina inquebrável. Porque cada vez que você cumpre uma ação sem depender do seu estado emocional, está enviando uma mensagem límpida ao seu cérebro. Eu comando aqui. Não minhas desculpas, não meus medos, não minha preguiça. Essa mensagem, repetida uma e outra vez, o reprograma. E quando você se reprograma, sua vida inteira começa a se transformar. Não de repente, mas de forma consistente, real, profunda. A disciplina se converte em estrutura, a estrutura em resultados tangíveis e os resultados em motivação renovada e inabalável. Este hábito de procrastinar até se sentir pronto é uma armadilha que arruinou mais sonhos do que qualquer inimigo externo, pois se disfarça de lógica, de autocuidado e até mesmo de sabedoria ancestral. Mas não é nada disso. É o medo disfarçado, o medo de falhar, o medo de romper com um padrão estabelecido, o medo de viver uma vida verdadeiramente distinta. E esse medo só se vence caminhando direto em sua direção, agindo mesmo que o coração acelere, mesmo que a dúvida persista. Porque a coragem não é a ausência de medo, é a decisão inabalável de avançar apesar do medo. E essa coragem só se cultiva com a prática diária, com esforço deliberado, com decisões firmes que se sustentam até nos dias mais cinzentos. Como pode um homem aspirar à glória se não está disposto a enfrentar seus próprios fantasmas interiores? Sua mente, sua vida, sua fortuna, tudo começa agora. Este é o momento de revolucionar. Inscreva-se para não perder nenhum dos segredos que a vida quer esconder de você e que nós revelamos. Seu futuro te espera, liberto e próspero.